Olá, turminha do 7º ano, professora Milena aqui de Língua Portuguesa. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Na aula de hoje, a gente vai utilizar nosso livro didático, lá na página 271. Então, se você já tiver o livro didático, já coloca pertinho, caneta, lápis, caderno para fazer as suas anotações e as suas dúvidas que você tiver aqui durante a aula, certo? Sem mais delongas, vamos ver o que a gente vai estudar aqui hoje, na aula de hoje. Olha só aqui, a habilidade que nós vamos destacar nessa aula aqui hoje é essa aqui, identificar em textos o sentido de algumas conjunções coordenativas. Você lembra que a gente já estudou três tipos de conjunções, três tipos onde ela estabelece ali uma relação de sentido, uma relação semântica. E hoje a gente vai aprender mais duas, olha elas aqui. São as conjunções conclusivas e as conjunções explicativas, certo? Para a gente trabalhar isso, nós vamos utilizar aquele texto que nós inclusive já lemos. Ele está lá na página 272 e 273 do seu livro. Você lembra que a gente está estudando o gênero carta aberta? Que lá no seu livro tem esse texto aqui, Carta Aberta a um Jovem Estudante. Um texto que nós já lemos. Então, para a gente trabalhar essa habilidade de hoje, vamos utilizar esse texto, certo? Mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho sobre o que é uma conjunção. Você lembra também que nós estudamos preposição e a gente disse que a preposição, ela estabelece ali uma ligação entre as ideias de um texto, né? E a conjunção também é bem parecida. Elas são invariáveis, tal qual como a preposição. E lê aqui comigo, elas servem para conectar orações, estabelecer uma ponte entre as orações. E o que é uma oração? Oração ali é algo com sentido completo, que tem verbo, não é isso? Se um texto tiver 1000 verbos, ele tem 1000 orações. Você lembra disso? Que a gente conta as orações pela quantidade de verbos, certo? Então tá aqui, conceitozinho de conjunção para você relembrar. Vamos ver um exemplo? Lê aqui comigo o exemplo. Tem assim: constrói sobre cada barreira uma ponte e uma janela para que possas olhar para trás. Olha aí, a gente tem duas orações, a oração 1 destacada e a oração número 2. E entre essas duas orações, o que a gente tem? Temos a conjunção I. Essa conjunção I, ela está estabelecendo uma ideia de quê? De adição de ideias. Preste atenção, tem assim: constrói uma ponte e uma janela. Uma ponte e uma janela. Percebeu que ele está adicionando ideias? Inclusive, essa conjunção aditiva aí, nós estudamos aí nas aulas anteriores, certo? Aqui foi só para você relembrar um pouquinho sobre o que é a conjunção, como ela estabelece essa relação entre as orações. Vamos para frente. Mas aqui na frente, a gente vai relembrar também que existem dois tipos ali de conjunções. As conjunções coordenadas, que é a que a gente vai dar ênfase nessa aula, mas eu quero que você saiba que além das coordenadas, existem também as conjunções subordinadas. E como é que eu vou diferenciar uma da outra? Então, a conjunção coordenada, ela vai estabelecer uma relação entre duas orações, como toda conjunção, porém, essa relação ela vai se dar de maneira independente. Tem aqui no texto, olha só, estabelece uma independência semântica, uma independência sintática. Uma não precisa ali da outra para sobreviver semanticamente e sintaticamente. Vê aqui o exemplo comigo, tem assim, em amarelo, tá bom? Tem assim: não sei qual foi o motivo que te levou a ter curiosidade em ler esta carta. Talvez tenha sido tédio ou talvez tenha sido mero acaso. Percebeu aí novamente que eu tenho duas orações, oração 1, oração 2. Entre essas duas orações, ligando, eu tenho ali a conjunção alternativa ou. Essas duas orações, elas possuem independência entre si, preste atenção. Ó, talvez tenha sido tédio, tem sentido.
E quando eu falo assim, talvez tenha sido um mero acaso, também tem sentido sozinha. Então eu vou te dizer que essas orações são coordenadas, são independentes entre si, tanto semanticamente como sintaticamente. Ela não estabelece uma relação uma com a outra ali direta. Diferente da oração subordinada, que é justamente o contrário. Eu vou ter uma oração principal e uma oração que vai ser dependente dessa oração principal. Mas agora, eu quero só que você se atenha que existem esses dois tipos, né? A coordenada e a subordinada. Na aula de hoje, como eu disse, a gente vai atentar para esse primeiro tipo. Olha só. Mais na frente, a gente vai ver que dentro das orações coordenadas, as orações que são o quê? Independentes entre si, a gente vai ter vários tipos. Nas aulas anteriores, nós já vimos a aditiva, a adversativa e a alternativa, você lembra? E na aula de hoje, o que a gente vai ver? Vai ver mais dois tipos aqui, a conclusiva e a explicativa. Então, vamos lá estudar cada uma delas, cada um desses dois tipos. Olha só. O que eu posso dizer sobre a oração coordenada explicativa? O próprio nome já é bem sugestivo, né? Quando ele fala assim, ligam duas orações, em que a segunda oração ela vai expressar o quê? Uma explicação da ideia que está contida na oração anterior. Explicativa, expressa uma explicação. Não tem aí muito mistério. Vou ler com você para você entender melhor. Lê aqui comigo o exemplo. Tem assim. Está provado que tu és bem capaz de aceitar grandes desafios. Aceita só mais este, pois faz-te muito bem. Ela traz uma afirmação na primeira oração, ela diz, aceita mais este. Mas por que eu vou aceitar mais este desafio? Em seguida, ela explica a afirmação que ela trouxe anteriormente. Ela diz, aceita, pois isso vai te fazer muito bem. Percebeu? Que a segunda oração, ela está exercendo uma explicação com relação à primeira, e no meio delas duas, entre essas duas orações, eu tenho o quê? Exatamente. O que liga a oração? São as conjunções, não é isso? Entre essas duas orações, eu tenho a conjunção pois, em vermelho, que é uma conjunção de valor o quê? Explicativo. Existem outras conjunções que podem trazer essa mesma ideia? Sim, olha aqui embaixo, no último quadro, tem assim, outras conjunções, o porquê, o que, o porquanto, tudo isso aí vai me trazer essa ideia de explicação a depender do contexto. Por exemplo, eu poderia substituir a conjunção pois pela conjunção porquê. Preste atenção, poderia ter ficado assim. Aceita só mais este desafio, porque pode fazer-te muito bem. Percebeu que eu troquei ali a conjunção, mas continuou com a mesma ideia explicativa? Então, pois, o porquê, o porquanto, tudo isso aí vai me dar essa ideia de explicação. Olha que bacana. Mas vamos para frente? Aqui, as conjunções coordenadas explicativas. Você lembra qual é o outro tipo que a gente vai estudar hoje, que eu apresentei lá no início da aula? Isso aí, a gente vai ver as explicativas e as conclusivas. Olha só, oração coordenada conclusiva. O nome conclusiva já é bem sugestivo também. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter novamente uma oração. A segunda oração, ela vai me trazer uma conclusão em relação à primeira oração. É isso que tem aqui. Lê o conceito comigo. Tem assim, as orações conclusivas ligam duas orações, em que a segunda expressa o quê? A conclusão da ideia iniciada ali na primeira oração. Então, conclusiva vai expressar uma conclusão. Nome sugestivo, não é isso? Agora, lê comigo aqui o exemplo para ficar mais claro para você e mais concreto. O exemplo tem assim. Paulo passou mal no emprego, então foi para casa antes do fim do expediente.
Paulo passou mal no emprego. Isso vai gerar uma consequência, uma conclusão, não é isso? Qual foi a conclusão que ele chegou? Ele foi para casa antes do expediente. Reparou que existe uma relação de conclusão com relação à ação que foi dita na primeira oração? E entre essas duas orações, eu tenho o que novamente? O que fica ali entre as orações? Tem uma conjunção. A conjunção então, estabelecendo essa ideia de conclusão. Posso substituir o então por outras conjunções também, como logo, pois, portanto, próprio então, que já está aí. Quer ver? Tenta substituir, ler esse mesmo trecho, substituindo o então por logo, por exemplo. Vamos ver se dá certo? Olha aqui comigo, tem assim. Paulo passou mal no emprego, logo foi para casa antes do fim do expediente. Olha aí, essa mesma relação de conclusão sendo estabelecida aqui pela conjunção logo. Deu para entender, né? Um pouquinho sobre a conjunção explicativa e sobre a conjunção conclusiva. Então, vamos para frente? Temos aqui um detalhe importante, não sei se você notou. O pois, ele pode ser tanto explicativo como conclusivo. Ele pode explicar como concluir uma ideia expressa na oração anterior. Por isso, não adianta muito decorar a conjunção. É sempre importante você saber, mas o importante mesmo é você identificar ali dentro do texto e tentar entender a informação que está sendo repassada dentro do contexto. Como aqui tem dizendo, né, que o pois ele pode ter dois valores, pode ter um valor explicativo e um valor conclusivo. Como é que tem um macetezinho aqui para você relembrar mais ou menos quando é que vai ser explicativo, quando é que vai ser conclusivo. Olha só, se o pois aparecer antes do verbo, como tem dizendo aqui, ele vai ser o quê? Explicativo. E se aparecer depois do verbo, ele vai ser o quê? Conclusivo, como temos aqui nesses dois exemplos. Vou ler com você para você entender melhor. Primeiro exemplo aqui do pois antes do verbo, dando ideia de explicação. Olha só, tem assim. Aceita só mais este, pois pode fazer-te muito bem. A gente tem aqui a locução verbal pode fazer, e se você verificar, o pois, ele está antes do verbo. Como eu disse para você, pois antes do verbo me dá aí um valor explicativo, correto? E agora, esse mesmo período, o pois poderia dar a ideia de conclusão. Como é que eu faço isso? Colocando ali o pois após o verbo. Lê aqui comigo o exemplo, tem assim. Aceita só mais este, pode fazer este, pois, muito bem. Verificou aqui que o pois já está após o verbo, trazendo outra ideia, outra configuração para o período. Que ideia é essa? Ideia de conclusão. Você pode até tentar substituir no primeiro exemplo por porquê e no segundo exemplo por então, que vai dar certinho também. Existe sempre essa confusão com relação ao pois aqui. O pois é explicativo ou é conclusivo, mas com esse macetezinho você vai conseguir identificar assim mais facilmente, melhor, ok? Vamos para frente. Vamos fazer agora uma atividade prática para a gente poder testar nossos conhecimentos a respeito desses dois tipos de conjunções coordenadas que nós estamos estudando hoje. Quais são esses dois tipos? Conclusiva e explicativa, certo? Hoje a gente está trabalhando esses dois tipos. Vamos aqui? Primeira questão. Vamos ler o enunciado. Enquanto eu vou lendo o enunciado, quero que você leia em casa junto comigo. Preste atenção, porque o enunciado da questão é que vai dizer o que você vai fazer. Na primeira questão tem assim. O período composto por coordenação é retratado por orações que não mantêm independência entre elas, isto é, somente são ligadas pelo uso da conjunção. Verdade, tudo que ele fala aí, verdade. Aí ele continua dizendo, assim sendo, analise o trecho abaixo, nele podemos afirmar que o elemento destacado indica o quê?
ele traz aí um trecho lá do nosso texto, lá do nosso livro didático, e ele pergunta se o elemento destacado, o que está destacado aí? Me responda. Isso aí, né? O pois está destacado em amarelo. Ele pergunta qual é a relação semântica, qual é a relação de sentido que esse pois traz. Será que é conclusão? Será que é alternância, oposição ou explicação? Ele traz essas alternativas para você. Vou ler o trecho inteiro com calma e eu quero que enquanto eu leia, você leia junto comigo e já vá pensando na resposta. Ops, eu acho que esse pois é explicativo, é conclusivo, é alternativo. Você vai pensando, certo? Lê aqui o trecho junto comigo, tem assim. Espero que estas palavras te possam acompanhar durante muito tempo e que, de alguma forma, te tenham dado sentido e te tenham feito sentir alguma coisa. Tenho a certeza que as compreendeste, pois és um bom estudante. E aí, qual é a alternativa que você ia marcar? O pois aqui, você lembra, né? Como a gente acabou de explicar. O pois ele pode ter valor conclusivo e pode ter valor explicativo. O pois aqui, ele está antes ou depois do verbo aqui ser? Está antes do verbo. Se ele está antes do verbo, ele vai ter valor o quê? Olha aqui, valor explicativo. Tanto é que eu posso substituir esse pois pela conjunção porque, pelo elemento porque, trazendo justamente essa ideia de explicação, onde a segunda oração ela vai explicar a ideia que veio na primeira. Quer ver como eu posso substituir o pois por porquê? Olha só, fica assim. Tenho a certeza que as compreendeste, né, as palavras que ela disse anteriormente. Porque és um bom estudante. Eu tenho essa certeza. Mas por quê? Porque eu sei que tu és um bom estudante. Percebeu que aqui o pois aqui, ele me traz esse valor explicativo imediatamente antes do verbo, correto? Tá lembrando direitinho? A alternativa correta seria o quê, então? Letra D. O pois aqui está me trazendo valor explicativo, podendo ser trocado, inclusive, por outra conjunção tal explicativa também, como o porquê, certo? Vamos para frente, responder mais questões para a gente poder aprimorar e afiar esse conhecimento sobre essas duas conjunções. Olha só, segunda questão. Segunda questão, vamos ler novamente o enunciado. Você vai ler junto comigo esse enunciado para já ir pensando no que essa questão vai querer de você. Na segunda questão tem assim. Analise o trecho retirado do texto Carta Aberta a um Jovem Estudante, que é o texto que nós estamos trabalhando nessa aula, que nós já trabalhamos em aulas anteriores também. Aí ele fala, julgue a afirmativa abaixo. O que tem aqui nessa questão? Ele traz um trecho que foi retirado lá daquele texto do nosso livro didático e ele colocou em destaque um elemento. Me diga qual é o elemento que está destacado. Exatamente, a gente tem aqui o portanto destacado, portanto uma conjunção. Em seguida, ele faz uma afirmação sobre esse elemento que está destacado. E ele quer saber se essa afirmação está certa ou se essa afirmação está errada. Para eu saber se a afirmação está certa ou errada, eu preciso ler o trecho primeiro, não é isso? Então, vamos ler juntos? Tem assim, o teu problema é a pura e simplesmente achares que tens um problema. Ultrapassando esse obstáculo e aceite os teus limites. Serás capaz de ir muito mais além do que julgavas conseguir. Como mencionei há pouco, um novo mundo está a surgir dentro de ti. Portanto, é natural que este pareça demasiado complexo para se encaixar na superficialidade que te rodeia. Olha aí, vamos ver o que ele fala sobre esse trecho. Tem assim, o elemento destacado liga duas orações, em que a segunda oração expressa uma explicação da ideia iniciada na primeira oração. Ele diz que o portanto está me dando ideia de explicação. Será?
Será que eu posso substituir esse portanto, por exemplo, por porquê? Que eu já sei que o porquê me traz uma ideia de explicação. Vamos tentar substituir para ver se dá certo. Olha só, tem assim: um novo mundo está a surgir dentro de ti, porque é natural que este pareça demasiado complexo. Não deu muito certo não, né, essa substituição. Então, não posso nem dizer que esse portanto traz valor explicativo para mim. Portanto, está dando a ideia de quê? De conclusão. Presta atenção. Eu posso até substituir o portanto por outra conjunção conclusiva. Sendo assim, essa afirmativa, ela está certa ou está errada? Isso aí. Olha aqui comigo, ela está errada. Esse portanto, ele não tem valor explicativo como ele afirma. O portanto aqui nesse trecho, ele tem valor o quê? Conclusivo, é uma conjunção conclusiva. Posso substituir até por logo também. Substitua por logo. Leia o trecho trocando a substituição, trocando a conjunção, portanto, por logo. Também vai dar certo. Então, a alternativa é errada. Vamos para frente, fazer mais questões para a gente ficar mais afiado. Na terceira questão, o que a gente tem aqui? Terceira questão tem assim: a conjunção destaque poderá ser substituída por todos os elementos abaixo, sem prejuízo ao sentido do enunciado, exceto em... O que a questão traz aqui e o que a questão quer de você? Ela traz novamente um trecho lá do nosso texto, do nosso livro didático, e ele destaca um elemento, ele destacou uma conjunção. Qual foi o elemento destacado? Exatamente, o então. Ele fala que todas essas conjunções que estão aqui embaixo, o assim, o logo, portanto e o já que, ele pode ser substituído pelo então. Posso pegar qualquer conjunção dessas e substituir lá no texto por então, que não vai ter prejuízo de sentido. E ele quer saber qual é a única que, se eu substituir, vai ter prejuízo no sentido, o sentido vai ficar alterado. Qual é a única conjunção que, se eu substituir lá no texto por então, não vai dar certo. Eu vou ler o trecho com você, que é para você entender mais ou menos qual é o sentido que esse então está me trazendo. Se é conclusão, se é explicação. Vou ler o trecho e você presta atenção. Tem assim: o que é que fazes? Como é que supera toda essa realidade afinal? Simples, sonha. Vê cada um dos dias difíceis como uma oportunidade de tornar o futuro mais simples. Então, constrói sobre cada barreira uma ponte e uma janela. E aí, você já pensou o que esse então está me trazendo a ideia de quê? De conclusão ou de explicação? Isso aí. O então aqui é uma conjunção conclusiva. Sendo uma conjunção conclusiva, eu posso substituir por qual? Por qual conjunção aqui embaixo? Olha só. Posso substituir por assim, que não vai ter prejuízo no sentido, que também é uma conjunção conclusiva. Posso substituir por logo, posso substituir por entanto, que também é uma conjunção igualmente conclusiva. Mas eu não posso substituir por já que. Já que ele não vai me trazer essa ideia de conclusão, ele vai me trazer a ideia de explicação. Tanto é que, se eu colocar já que lá no lugar do então dentro do texto e ler novamente, você vai perceber que não vai dar certo, vai ter prejuízo no sentido. E ele quer justamente a conjunção onde eu faço essa substituição eu tenho prejuízo. A única que não vai dar certo é a conjunção já que ela é uma conjunção explicativa, certo? Vamos para frente, responder mais uma. O que a gente tem aqui na quarta questão? Ela fala assim no enunciado: com base nesse trecho, analise as afirmativas a seguir. Vamos ler o trecho juntos para a gente saber o que é que ele está afirmando? Mas desde já, enquanto a gente estiver lendo o trecho, você já fica mais atento aos elementos que estão destacados. Quais são os elementos destacados? O mais, o por isso e este.
Enquanto a gente estiver lendo, você já fica mais atento. Vou ler com você, tem assim. É certo que não é fácil alimentar o presente tumultuoso com o futuro eventualmente feliz. Mas está provado que tu és bem capaz de aceitar grandes desafios. Por isso, aceita só mais este, pois pode fazer-te muito bem. Ele continua falando. Com base nesse trecho, analise as afirmativas a seguir. Ele traz 3 afirmativas sobre esses elementos que estão destacados e a gente vai tentar identificar se elas estão corretas ou se elas estão erradas, certo? Na primeira afirmativa tem assim: o pronome este refere-se a grandes desafios. Você sabe que os pronomes, eles vão sempre fazer referência a algo que foi dito ali, né, anteriormente no texto, que já foi mencionado no texto. Então, ele pergunta, quem é esse este dentro do texto? Leia junto comigo, tem assim, aceita só mais este. Este o quê? Este grande desafio. A primeira aqui, ela já está correta, né? Vamos ler aqui a segunda. A segunda tem assim, a segunda afirmativa. A locução, por isso, possui valor semântico conclusivo. Olha só, ele fala que por isso está me dando a ideia de conclusão. Você acha o que você concorda, discorda? E por último, aqui na terceira, tem dizendo que o mais é uma conjunção adversativa. Você lembra da aula anterior, quando a gente viu as conjunções adversativas e viu que o mais, ele é aquela quebra de expectativa, é aquela oposição entre ideias. Ele quer saber se dentro desse texto aqui o mais também é adversativo. E aí, qual é que você marcaria? Vamos ver aqui comigo a resposta para a gente poder comentar. O mais, realmente, ele é uma conjunção adversativa. Tanto é que eu posso trocar esse mais por outros elementos, como no entanto, como porém, que são igualmente adversativos. Olha só, tem assim. É certo que não é fácil alimentar o presente tumultuoso com o futuro eventualmente feliz. No entanto, porém, mas, está provado que tu és bem capaz de aceitar. Percebeu? Mas aqui posso substituir por outras conjunções, né, como porém, no entanto, e ele realmente tem esse valor adversativo. Então, está correta esta parte da minha questão. Por isso, aqui no caso, ele fala que tem valor conclusivo. Mas a gente viu aí que o por isso, dentro aqui do nosso texto, ele está explicando algo que foi dito, algo que foi mencionado anteriormente dentro do texto. Ele não está concluindo, ele está explicando. Olha só, aceita só mais este grande desafio. Mas por que eu devo aceitar isso? Ele vai e explica. Aceita só mais este, pois vai te fazer este muito bem. Pois aqui no caso está tendo valor explicativo. Qual é a alternativa que está certa então? Está certa a primeira, está certa a segunda. Está certa a primeira e está certa a terceira. A segunda não tá correta porque fala que o pois tem valor semântico conclusivo, quando na verdade o valor dele é explicativo. A gente poderia marcar, então, só a letra B, quando diz que estão corretas apenas 1 e 3. Chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje, que foi que nós vimos aqui tanto. Aprendemos aí mais 2 tipos de conjunções, as conjunções explicativas e as conjunções conclusivas. Agora é só pegar o seu caderno, revisar o que a gente viu hoje, tirar suas dúvidas com o seu professor, tá bom? Até a próxima aula! Olá, turminha do 7º ano, professora Milena aqui novamente de Língua Portuguesa para mais uma aula. Você já separou aí todo o seu material de estudo,
Na aula de hoje, a gente vai utilizar também um pouquinho ali do livro didático, já que a gente vai trabalhar um texto que está presente lá. Se quiser deixar pertinho o livro didático, caderno para anotação. Sem mais delongas, vamos aqui ver o que a gente vai aprender na nossa aula de hoje. Vamos lá? Olha aqui. Na aula de hoje, qual é a habilidade que a gente vai trabalhar? Na verdade, é uma habilidade que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, na aula anterior. Só que hoje a gente vai focar em quê? Vai focar em questões. Você lembra que a gente viu duas conjunções que são coordenadas. Quais foram esses dois tipos de conjunções que nós vimos na aula anterior? Conjunção explicativa e a conjunção conclusiva, não foi isso? Dentro do gênero textual, carta aberta. Na aula de hoje, vamos explorar mais um pouquinho de algumas questões para a gente ficar bem afiado nesse conteúdo. Mas antes de ir para as questões, aqui é o texto, né, que a gente vai trabalhar. Esse texto aqui, Carta Aberta a um Jovem Estudante, que está presente lá na página 272 e 273 do seu livro didático, tá bom? Antes da gente partir para as nossas questões, quero que você lembre comigo o que é uma conjunção explicativa, o que é uma conjunção conclusiva. Os dois nomes, tanto conjunção explicativa como conjunção conclusiva, eles já são bastante sugestivos, não é? E faz você lembrar o que cada uma traz. A conjunção explicativa, lê aqui comigo, ligam duas orações em que a segunda oração expressa o quê? Uma explicação da ideia contida anteriormente. Nós sabemos que as conjunções, elas são elementos que funcionam como pontes, né? Ligando as orações, as ideias presentes ali dentro de um texto. E a conjunção explicativa, qual é a ideia que ela vai me trazer? Ela vai trazer uma explicação de algo que foi dito na oração anterior. Ela é a segunda oração, ela vai ser uma explicação de algo que foi dito anteriormente. E aí eu tenho alguns exemplos de conjunções que podem desempenhar esse papel explicativo. Olha só, tem aqui o porquê, que traz essa ideia de explicação, o que, o porquanto. Todas essas conjunções vai me trazer, e a depender do contexto, naturalmente, sempre, essa ideia de explicação. E a conclusiva? Como o nome já diz, ela vai me estabelecer essa ideia aí de conclusão. Ela vai finalizar um pensamento, concluir um pensamento. A gente viu que a conjunção liga duas orações, não é isso? Então, a segunda oração, ela vai estabelecer essa ideia de conclusão de uma ideia que foi dita na oração número 1. E aqui eu tenho algumas conjunções que podem estabelecer esse papel, como o logo, o pois, o portanto e o então, trazendo essa ideia de conclusão de um pensamento. Sem mais delongas, a gente vai responder aqui algumas questões sobre esse conteúdo, que é para a gente ficar bem afiado e entender melhor esses dois tipos de conjunção, tá bom? Na primeira questão, você vai ler aqui o enunciado junto comigo, certo? Para a gente poder entender o que essa questão quer da gente. Tem assim na primeira. Analisando os dois elementos destacados, podemos afirmar que... Traz aí um trecho que foi retirado lá do nosso texto e ele destaca dois elementos. Quais são esses elementos que estão destacados aqui? O mais, a conjunção mais, e a conjunção pois. Vou ler com você o trecho, tá bom? E eu quero que você preste atenção nesses dois elementos destacados. Tenha mais atenção a eles dois enquanto eu estiver lendo. Vamos ler juntos, é melhor. Tem assim: os teus sonhos e as tuas ambições, a tua complexidade e as tuas asas, talvez os testes não sejam capazes de reconhecer agora, mas não escorche por isso, pois elas permitirão ao futuro brindar-te com momentos maravilhosos, que te farão olhar para trás e compreender que tudo isso valeu a pena.
Aí ele fala, qual é a única alternativa que está correta sobre esses elementos que estão destacados? Vamos analisar juntos para a gente poder entender? Na letra A tem assim, o elemento pois indica conclusão. Vamos pensar junto comigo. A gente sabe que o pois ele pode ser tanto conclusivo como explicativo, a depender ali do contexto. Vou ler com você novamente só essa parte do pois. Tem assim, não as corte por isso, não as corte as asas, né, que ela menciona anteriormente. Não as corte por isso, pois elas permitirão ao futuro brindar-te com momentos maravilhosos. Você acha que esse pois está me dando uma ideia de conclusão ou de explicação? Lembra do macetezinho anterior? Quando o pois estiver antes do verbo, ele vai dar a ideia de quê? De explicação. Presta atenção. Aqui o pois, ele está antes do verbo permitir. Antes do verbo não está me dando ideia de conclusão aí não, né? Ele está me explicando um fato. Não as corte por isso. Por que que eu não devo cortar? Porque elas permitirão ao futuro brindar-te com momentos maravilhosos. Olha aí, inclusive eu posso trocar o pois por outra conjunção igualmente explicativa, como a conjunção porque. E na letra A, está me dizendo que esse pois, ele dá a ideia de conclusão, quando eu sei que na verdade é uma explicação. Letra A está o quê? Errada. Então você já corta a letra A, que ela não está correta. Vamos para frente para tentar descobrir qual é a alternativa certa. Na letra B tem assim, somente um dos elementos é uma conjunção. Ele fala que desses dois elementos que estão destacados, quais são eles mesmos? O mais e o pois, só existe uma conjunção, o outro elemento não é conjunção. Isso é verdade? Não, né? A gente viu que o pois aqui é uma conjunção explicativa e que o mais também é uma conjunção, só que de outro tipo, como a gente viu nas aulas anteriores. O mais aqui eu posso trocar por porém, por no entanto, trazendo ideia de adversidade, conjunção adversativa. E ele fala aqui que só é um dos elementos que é uma conjunção, quando na verdade são os dois que são conjunções. Então a letra B pode descartar também que ela está errada. Letra A errada, letra B errada. Vamos para frente para tentar descobrir aí qual é a alternativa que está correta. Lê comigo a letra C, tá? Na letra C tem assim, os dois elementos são conjunções. Até aqui é verdade, os dois elementos são conjunções. Vamos continuar lendo para ter certeza se essa alternativa está correta. Tem assim, os dois elementos são conjunções, correto? No primeiro temos a ideia de adição, expressa pela conjunção adversativa mais. Olha que loucura que ele está falando aqui. Ele fala que no primeiro mais, ele traz a ideia de adição. Adição expressa pela conjunção adversativa mais. O que é adição? Soma de ideias. Lê comigo aqui o trecho novamente, onde tem o mais, tem assim. Talvez os testes não sejam capazes de as reconhecer agora, mas não as cortes. Esse mais realmente está me dando ideia de oposição. Posso trocar por porém, olha só, porém não as cortes. No entanto, não as cortes por isso. Me dando essa ideia de adversidade, mas não é adição. O mais aqui, ele não dá essa ideia de adição de ideias, de soma de ideias, não. Letra C está errada também. Quase que enganou a gente, né? Mas está errada. Vamos para frente, ver aqui. Só sobrou a letra D. Letra D tem que estar correta, né? Só sobrou ela. Vamos ler aqui juntos. Os dois elementos são conjunções, verdade? Vimos aí. Conjunções, né? Ligando duas orações. O que ele fala mais? No segundo temos a ideia de explicação, expressa pela conjunção pois. Ele fala que o segundo elemento me dá essa ideia de explicação. Verdade, 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 verdade. Resposta correta, letra D. Segundo elemento, pois, me dando essa ideia de explicação, explicação de um fato anterior, tanto é que eu posso substituir aí por porquê, por isso.
e o primeiro elemento dando ideia de oposição. A alternativa correta, letra D. Deu para entender direitinho? Vamos para frente responder mais questões para a gente ficar bem afiado. Segunda questão. O que nós temos aqui nessa segunda questão? Lê comigo. Sem prejuízos ao sentido geral do enunciado, poderíamos substituir o elemento em destaque pela conjunção. Olha só, ele traz novamente aí um texto, né? Um trecho retirado lá do nosso texto. Coloca um elemento em destaque. Qual é o elemento que está destacado nesse trecho? O elemento porque, essa conjunção. Ele fala que eu posso substituir essa conjunção porque por somente uma dessas conjunções aqui. E aí, qual seria a conjunção correta? A, B, C ou D? Para a gente ter certeza, é sempre melhor a gente ler o texto, tá bom? Lê aqui comigo esse trecho, tem assim. Devo começar, sem dúvidas, por te dar-te os parabéns, porque aquilo a que estás sujeito diariamente é muitíssimo difícil de suportar. A matéria, os testes dos colegas, o clima à tua volta, o clima dentro de ti. Ele fala, devo começar sem dúvida a te dar os parabéns. Por quê? Porque aquilo que estás sujeitos é muito difícil. Preste atenção que esse porquê aqui está me dando ideia de quê? De explicação. Ela traz uma afirmativa, diz que vai ter que te dar os parabéns e em seguida ela explica por que ela vai fazer essa ação. A segunda oração, ela é uma explicação da primeira. E o que está ligando essas duas orações? A conjunção porquê. Posso substituir o porquê por qual alternativa? Será que é por então, por logo ou por pois? Ali está errado, né? O próprio porquê na letra A. Olha só, você pode pensar assim, professora, logo na letra A eu posso substituir o porquê por porquê. Porquê por porquê é correto, né? Mas se você olhar um pouquinho com mais atenção, você vai ver que na letra A é porquê separado. E o porquê que me dá a ideia de explicação, de resposta aí a uma pergunta, é o porquê junto. Então, a letra A aí já é uma pegadinha, porque se você prestar atenção, o porquê é separado. E a gente sabe que porquê separado e porquê junto, ele vai me trazer uma ideia diferente, certo? O porquê explicativo é aquele porquê juntinho. Letra A aí já está errada, viu? Não posso substituir o porquê junto pelo porquê separado, não. Então, pensa comigo qual é a alternativa correta. Tempinho aí para você pensar? Olha só, a única que não daria certo para substituir pela essa conjunção explicativa seria o pois, certo? Poderia substituir por então, poderia substituir por logo, que daria essa mesma ideia. Vamos para frente? Temos aqui mais uma questão para a gente poder entender melhor. Ele fala assim, é correto afirmar que as conjunções, ele traz aí uma série de alternativas e ele diz que só existe uma alternativa correta. Vamos pensar junto comigo. Na letra A tem assim, as conjunções são o quê? São unidades linguísticas desprovidas de independência, ou seja, não aparecem sozinhas no enunciado porque apenas introduzem a ideia de função gramatical. Será que é isso? Aqui na letra B tem assim. São expressões modificadoras do verbo que apresentam a ideia de circunstância e atuam como adjunto adverbial em uma oração. Olha que loucura que ele traz aqui. Diz que a conjunção modifica o verbo. Isso é verdade? Não, né? Quem modifica o verbo aí, a gente já até viu em aulas anteriores, é o advérbio. A conjunção, ela não vai modificar nada, ela vai ali interligar as orações, não é isso? Você lembra que a conjunção não é uma espécie de ponte entre as orações? Tá errada, né? A letra B, não tem como marcar ela. Vamos para frente, na letra C tem assim. As conjunções são o quê? São palavras, na letra C, tá? Tem assim. São palavras que podem ser utilizadas no lugar de um nome.
referir-se a ele ou acompanhar o nome com a intenção de qualificá-lo. A conjunção, ela pode substituir outro nome dito anteriormente no texto, até para evitar a repetição? Não, né? A gente viu que a conjunção, a gente já sabe que ela funciona como uma ponte ali entre as orações. Quem faz isso aqui, substitui ou acompanha o nome, é o pronome, certo? Não é a conjunção, não. Posso marcar como errada a letra C. Por último, na letra D, o que a gente tem? Letra D. São unidades da língua que têm por finalidade reunir orações em um mesmo enunciado, classificando em conjunções coordenadas e subordinadas. Olha que lindeza, é justamente isso aqui. Ela tem a finalidade de quê? Olha só, alternativa correta, letra D. É a única que está totalmente correta a respeito das conjunções. Ela fala, tem a finalidade de reunir orações no mesmo enunciado, verdade? Ela funciona ali como uma ponte interligando as orações. E eu posso classificar as orações, as conjunções, né, sobre dois aspectos, coordenativas e subordinativas, com relação à independência entre elas. Alternativa correta, letra D, certo? E aí, você está acertando, está errando, está acompanhando o raciocínio? Vamos mais um pouquinho para frente, responder mais uma questão, para a gente poder ficar bem afiado nesse conteúdo. Quarta questão. Vamos ler o enunciado juntos? Tem assim no enunciado da quarta questão. A conjunção em destaque poderá ser substituída por todos os elementos abaixo, sem prejuízo ao sentido do enunciado, exceto em... Olha só, aqui ele traz várias conjunções, o pois, dado que, já que, uma vez que, portanto, porquanto, visto que. E ele fala que esse porquê, ele pode ser substituído por todas elas, menos por uma. Menos por uma que vai dar essa ideia aí diferenciada do que o autor quer. E ele quer que você marque justamente a conjunção na qual eu não posso substituir pelo porquê destacado no enunciado. Vou ler o trecho com você para você saber qual é a ideia que o porquê está trazendo, certo? Lê aqui junto comigo, tem assim. Por vezes, não consegue lidar com esta vida de estudante, porque tu não és apenas um estudante, és um jovem. Isto é um problema? Não, pelo contrário, é uma fase lindíssima e inesquecível da tua vida. O único problema é que há muitas coisas no nosso sistema de educação que se esquecem deste pequeno detalhe aí, entre aspas, dando essa ideia de ironia. Percebeu lá no início que o porquê está me dando a ideia de quê? Explicação ou conclusão? O porquê? Da ideia de quê? Isso aí, ideia de explicação. Quer ver? Ele fala assim. Por vezes não consegue lidar com esta vida de estudante. Por que você não consegue lidar? Qual é a explicação para isso? Porque você não é apenas um estudante, é um jovem, ela afirma. Entendeu? Por que dando essa ideia de explicação? Então, o que é que vai ter aqui embaixo? Todas essas conjunções, elas são explicativas, exceto uma. Qual é? Olha só. A única que não é uma conjunção explicativa é justamente o portanto. Portanto, eu não posso substituir aqui em cima pelo porquê, porque no caso aqui ele é uma explicativa. E o portanto está me dando a ideia de quê? Isso aí, de conclusão. Mas eu posso substituir por pois, por dado que, por já que, uma vez que, visto que e por quanto. Porque tudo isso aqui são conjunções o quê? Explicativas. Quer ver? Vou substituir por algum aqui para você ver como funciona. Vamos colocar o dado que. Olha só, vamos substituir, vou fazer a leitura substituindo. Tem assim. Por vezes não conseguem lidar com esta vida de estudante, dado que tu não és apenas um estudante, és um jovem. Percebeu? Substituir uma conjunção explicativa por outra explicativa. Não poderia substituir pelo portanto, porque ele tem um valor conclusivo. Está aqui de enxerido no meio das explicativas, correto?
Vamos responder mais uma questãozinha. Quinta questão. O que nós temos aqui na quinta questão? Tem assim: considerando o texto e seus aspectos linguísticos, julguem o item. Olha só, ele traz aqui um trecho, né, novamente, coloca um elemento destacado. Qual é o elemento que está destacado? O pois, está destacado em amarelo, e em seguida ele faz uma afirmação sobre esse elemento. E ele quer saber se essa afirmação que ele fez é certa ou é errada. Antes da gente julgar a afirmação, julgar o item como certo ou errado, vamos ler o trecho, né, para a gente poder entender. Lê comigo, tem assim: acredita em ti, reconhece teu valor, pois existem valores muito mais importantes do que os que aparecem no cabeçalho das folhas de teste. Quantas pessoas, além de ti, podem orgulhar de os ter? Certo. Agora vamos ler aqui qual é a afirmação que ele traz sobre esse enunciado. Em seguida, ele afirma isso aqui: a conjunção pois introduz oração coordenada de sentido conclusivo. Você lembra que o pois, a depender do contexto ali, ele pode estabelecer tanto a ideia de conclusão, que é o que ele diz aqui, como a ideia de explicação. Aqui no caso, o que a gente pode olhar de cara? Que o pois, ele encontra-se antes ou após o verbo. O verbo aqui no caso é existem, né? O verbo existir. E aí, o pois, ele tá o quê? Imediatamente antes do verbo. Quando o pois estiver antes do verbo, ele vai me dar um valor explicativo ou conclusivo? Pois antes do verbo me dá valor explicativo. Tanto é que se você ler novamente, você percebe que a segunda oração ela está explicando algo que foi dito aqui na primeira. E ela não está concluindo, está sim explicando. Quer ver? Lê comigo. Acredita em ti, reconhece o teu valor, pois existem valores muito mais importantes. Por que eu devo acreditar em mim? Por que eu devo reconhecer o meu valor? Porque existem valores muito mais importantes. Tanto é que eu posso pegar essa conjunção pois aí e substituir por porquê, me dando esse valor explicativo. E olha o que a afirmação está dizendo. Está dizendo que a conjunção pois introduz uma oração coordenada de sentido conclusivo. Olha a diferença. O que eu posso dizer aqui? Está errada, está errada, está errada. A afirmativa ela não está certa. Justamente por isso. Porque o pois, ele está imediatamente antes do verbo. Quando o pois estiver antes do verbo, ele vai me dar um valor explicativo e não conclusivo. Isso é só para você lembrar. Pois antes do verbo, pois depois do verbo. Mas você pode fazer até o exercício de substituição do pois por outra conjunção tal explicativa também, como a conjunção porquê. Você viu que eu substituí e coube direitinho o porquê no lugar do pois. Então, realmente, isso aqui é uma explicação e não uma conclusão. Como ele diz, a afirmativa está o quê? Errada. Vamos para frente? Responder mais uma questão? Nossa última questão de hoje, tá bom? Espero que você tenha acertado, esteja tirando suas dúvidas, que porventura ficou da aula anterior sobre conjunções. Última questão, vamos ler aqui comigo, a sexta tem assim. Analise o trecho retirado lá desse texto. A gente está trabalhando bem esse texto, né? E julgue a afirmativa abaixo. O que a questão quer de você aqui? É bastante parecida com o modelo da questão anterior. Ele traz de novo ali um trecho do texto, faz uma afirmativa e quer saber se essa afirmativa é certa ou errada, parecida com o que foi feito anteriormente. Ele destaca um trecho. Qual é o elemento que está destacado? O logo, não é isso? A conjunção logo.
Então, vamos fazer a leitura desse trecho e você, enquanto a gente estiver fazendo a leitura, tem uma atenção maior por esse elemento que está destacado, certo? Ler comigo? Tem assim. Enquanto estudante, é esperado que sejas capaz de definir logo equações cartesianas, ao mesmo tempo que, enquanto jovem, é esperado que tenhas a capacidade de definir a tua personalidade. Opa, 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 opa. Será que esse logo aqui é uma conjunção? Será que ele está ligando duas orações? Ou será que esse logo aqui está exercendo outra função? É uma pegadinha. Mas vamos logo ver qual é a afirmativa que ele traz sobre o elemento logo que está destacado. Tem assim. O termo logo funciona como conjunção coordenativa conclusiva. Se você parar para pensar, sem prestar atenção no enunciado, você vai lembrar. O logo realmente é uma conjunção conclusiva. Mas será que dentro do texto, analisando todo o contexto, o logo dentro do texto, ele dá essa ideia de conclusão? E será que ele é realmente uma conjunção? Vamos pensar juntos. Olha aqui. Essa alternativa, ela está errada. Por quê? Ah, professora, mas o logo, você disse, é uma conjunção conclusiva. Assim, mas você sempre tem que analisar dentro do texto. Dentro do texto, o logo aqui nem conjunção é. O logo, ele está me dando a ideia de tempo, uma ideia temporal. Quer ver? Lê comigo novamente. Tem assim. Enquanto estudante, é esperado que seja capaz de definir logo equações cartesianas, ou seja, definir com rapidez, definir de forma rápida. O logo aqui, ele não está ligando conjunção nenhuma, ele não sofre essa função de ligar orações, muito pelo contrário. O logo, ele está do ladinho do verbo ali definir, dando essa ideia de tempo, trazendo essa ideia de circunstância. E você lembra que a gente já estudou em algumas aulas passadas um pouquinho sobre o advérbio, sobre o que era o advérbio? O advérbio é isso aqui, né? Ele acompanha o verbo ali, modificando ele ou dando uma informação a mais. Exatamente como aconteceu aqui. O logo, ele acompanhou aí, está do lado do verbo definir, trazendo uma circunstância de tempo. Definir logo, definir rapidamente equações cartesianas, é isso que espera do estudante. Percebeu? Por isso que essa alternativa, ela está errada. E o que eu chamo a atenção agora para você? Para você ter cuidado, não simplesmente decorar essas conjunções. Toda vez que aparecer um logo, vai pensar que é conjunção e que é conjunção conclusiva. Não, né? A gente tem que ter calma, analisar bem o trecho para entender qual é realmente a posição ali do logo. Como eu tinha dito para você, essa foi a última questão. O que a gente fez aqui na nossa aula de hoje? Essa aula ela é um complemento da aula anterior, onde a gente trabalhou aí os dois tipos de conjunção, né? As conjunções conclusivas e as conjunções explicativas. Nós fizemos vários exercícios, 6 questõezinhas para você ficar bem afiado. E agora, qualquer dúvida que você tenha ficado sobre as questões, tira uma foto da TV, mostre para o seu professor que ele vai te explicar melhor, certo? Até a próxima aula. Olá, gente, tudo bem? Salve, salve! Estamos aqui para mais uma aula de História do 7º ano. E você que está aí do outro lado, pegue suas coisinhas, pegue seu caderno, vá anotando aí o que você precisa anotar, ok? Que hoje a gente vai falar sobre uma temática
que possivelmente vocês acham chato. Mas a gente vai bater um papo, vai conversar aqui sobre essa temática e tornar ela mais maleável, tranquila. Eu já até falei para alguns alunos aí do 7º ano que agora eu vou colocar algumas aulas lá no Instagram, então no TikTok, porque todo mundo tem TikTok hoje, então alguns já deram essa sugestão, né? Eu tenho, mas nunca pensei em fazer isso. Mas sabe que agora me deu essa ideia? De repente tornar essas aulas, quer dizer, essas temáticas que a gente estuda em história, um pouco mais maleáveis, né? Um pouco mais sujeitas assim a gente entender melhor. Tudo bem? A sugestão. Vamos lá então para a nossa temática de hoje? Olha só. Tema da nossa aula de hoje. A crise do mercantilismo e a emergência do sistema capitalista moderno. Bom, duas palavras básicas que a gente precisa destacar aqui. Mercantilismo e capitalismo. Capitalista, capitalismo. Quando fala moderno, é lá desde a Revolução Industrial, até os dias de hoje. Então, quando a gente fala mercantilismo, gente, mercantilismo vem de mercado. E mercado, a gente pensa logo em duas coisas, compra e venda. Tá? Você não vai, por exemplo, no mercado para você assistir uma missa. Tem lógica isso. Você vai no mercado para você vender algo ou comprar algo. Ok? Ah, professor, mas tem os curiosos que vão para olhar lá a roupa do outro. Não, isso é outra coisa. Tá? Porque no mercado você encontra de tudo ali. Você encontra as pessoas de todos os universos possíveis. Então aqui, quando a gente fala mercantilismo, está falando de mercado. E quando fala capitalista, aí vem a questão. Capitalismo, aí você pensa logo o quê? Numa moeda. Hoje, real. Tempos passados, né? Foi cruzeiro, cruzeiro real, cruzeiro novo, cruzado. Tem até, né? Meus avós chamavam de min-réis, certo? Então são moedas, está relacionado à questão da compra e venda de produtos, você usando uma moeda corrente. No caso hoje, por exemplo, se eu quiser comprar um celular, uma televisão, vocês também têm que pagar em dinheiro. Ou cartão, mas o cartão também é uma moeda, que a gente chama moeda de plástico. Então, é isso que eu estou falando, ok? Em épocas bem passadas, lá antes mesmo, no início da Idade Média, as pessoas não tinham ainda a moeda, então tudo era feito na base da troca, certo? Que a gente chama de escambo. Então eles iam para um determinado local, certo? Tipo assim, um local onde eles se encontravam, esses comerciantes se encontravam, isso na época não tinha ainda moeda. E lá um levava, por exemplo, 10 sacas de arroz, outro levava 10 sacas de milho, e eles trocavam. Quem estava precisando do arroz trocava pelo milho, e assim era que era feito. Isso antes do capitalismo, porque com o advento da moeda, aí veio o capitalismo, ok? Nós temos duas habilidades de hoje. A primeira é analisar as práticas e as dinâmicas do comércio intercontinental de escravos em suas diferentes teses históricas, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Identificar, compreender e discutir os fatores responsáveis pela transição do mercantilismo para o capitalismo. Nós tivemos o mercantilismo, baseado nessa ideia de comercialização de produtos, sobretudo escravos, né? Porque o escravo era um produto que era comercializado, inclusive, nos mercados. Assim que ele chegava da África, ali mesmo, no mercado ali, era comercializado, ok? Então a gente vai ver sobre isso. E depois, com a modernidade, veio o capitalismo, a introdução de uma moeda para que se pudesse fazer isso. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens para a gente pensar, tanto nessa ideia de mercado como na ideia de capitalismo. Gente, tudo que vocês estão vendo aí são produtos do capital, ou seja, são produtos que a gente adquire através do dinheiro, né? Ou seja, do capital, dentro de um sistema que vende produtos. Então aqui nós temos um carro, nós temos um fone de ouvido, nós temos uma mochila, nós temos um celular de última geração, nós temos uma Smart, né? Uma TV Smart aqui. Então, todos esses produtos, eles são produtos de um sistema que a gente chama, na maioria dos grandes países do mundo, de sistema capitalista. Por quê? Porque se você não tiver capital, não tiver dinheiro para comprar, você não adquire esses produtos. Tudo bem? Agora é que tem o Pix, né? Agora tudo virou moeda eletrônica. Então agora a gente não precisa mais nem usar dinheiro. Então
Talvez até cartão de crédito vai ficar ultrapassado, porque agora tudo vai ser nessa questão da transferência instantânea que se faz aí. Bom, para começar, mercantilismo. O que é mercantilismo? Ok? Mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas, então mexe com a questão da economia de um país, desenvolvido na Europa. Então nós já temos práticas econômicas aonde? Na Europa. Em que tempo? Na Idade Moderna. Qual século? Século XV. Ok? E o final do século XVIII. Então nós temos aí esse período. Não é tão importante para a gente, mas dá para a gente poder se localizar. Tá? Entre o século XV e o século XVIII foi que exatamente perdurou o que a gente chama de mercantilismo. O mercantilismo originou um conjunto de medidas econômicas diversas de acordo com os estados. Caracterizou-se por uma forte intervenção do Estado na economia. Então, olha só. Vamos imaginar o seguinte, você tem aí sua família, tá? Você tem seu pai, sua mãe, você e seus irmãos. Beleza? Aí, eu vou dizer que isso aí é um estado. É um local, é um estado. Quem é o ministro da Economia? Provavelmente seja sua mãe, porque ela é que cuida das questões da casa, né? Provavelmente, estou só citando um exemplo. Quem digamos assim, o presidente, entre aspas, né? Talvez seja seu pai. Entre aspas, por quê? Porque talvez, hoje, os pais nem mandam, quem manda mesmo são as mulheres, dentro de casa. E você seria aquele cidadão que está ali dentro, tá? Então, dentro disso aí, o que acontece? Quando há algum problema, vai haver intervenção de alguém, ou da sua mãe, que representa ali o ministro da Economia, ou do seu pai. Um dos dois vai ter que intervir, ok? Então, por exemplo, falta ali o feijão, falta o arroz. Então, de repente, a sua mãe vai dizer para ele, vai dizer, olha, está faltando arroz, tem que comprar. Isso é uma intervenção, tá? Então, no Estado, aqui, quando a gente fala mercantilismo, foi do mesmo jeito. Ou seja, o Estado, no caso exercido pelo governante, sempre estava se metendo na economia daquela cidade ou daquele país, ok? Eu trouxe para mostrar para vocês esse grande escritor, tá? Chamado Kamenjele Munanga. Ele é africano, da cidade do Congo, ok? Ele já tem vários livros publicados e um dos livros que ele publicou é exatamente dentro dessa área da história e antropologia. Então ele estuda muito essa questão da escravidão e, sobretudo, do sistema mercantilista nessa época. Então, é um cara que é especialista em antropologia da população afro-brasileira, ou seja, ele estuda muito a questão dos escravos trazidos da África para cá, a questão da situação dos afrodescendentes aqui no Brasil, ok? Mas é africano, então pode falar com propriedade sobre isso, ok? Bom, e aí, aqui é digamos assim, um esquema para você poder entender os pilares do mercantilismo. Então vamos lá. Primeiro, você tem aqui 4 pilares. Aumento das taxas alfandegárias, vou já falar sobre isso. Leis pragmáticas, comércio escravista e monopólios colonialistas. Então, aumento das taxas alfandegárias, gente, é o seguinte. Olha, veja bem. Vou citar um exemplo aqui. Quando você compra um produto que vem de outro país, por exemplo, da China, a gente está tendo muito essa coisa agora de comprar produtos da China. O que acontece? Quando esse produto chega, geralmente ele chega lá em Curitiba, onde fica a alfândega, tá? A grande parte das grandes cidades tem alfândega. Quando ele chega lá, ele passa pela alfândega. A alfândega é um local onde o produto é vistoriado, para saber se não tem alguma droga, se não tem algum produto ilícito, tá? E se esse produto ele está entrando legalmente no país. Aqui, quando eu falo aumento das taxas alfandegárias, é porque naquela época, entre o século XV e XVIII, quando entrava algum produto, por exemplo, na Inglaterra, a Inglaterra taxava, certo? Era uma forma de impedir que aquele produto entrasse na Inglaterra, ou seja, naquele país. Então, eles aumentavam as taxas. Também como uma forma de aumentar, né, a economia, aumentar o rendimento dos lucros
daquele país, ok? Leis pragmáticas são aquelas leis que eram determinadas para aquilo. Então, existiam leis para o tráfico negreiro, existiam leis para vender algum produto como o trigo, como, na época, né, como as especiarias, como a pimenta do reino, né, o sal, o cominho, etc. Comércio escravista, que nessa época era comum, né, nesse aspecto, né, intercontinental, ou seja, entre países, e sobretudo no Atlântico, foi o grande comércio de escravos, vindo da Europa para cá, para o Ocidente, inclusive para o Brasil e também para lá. E monopólios colonialistas, né, de governos que acabavam monopolizando esse comércio. Depois nós temos, esses países tinham protecionismo e nacionalismo econômico, ainda hoje isso acontece, que se dava um Estado forte com diminuição das importações. Vou já falar sobre isso. E aumento das importações. Olha só, para cá. Vocês já devem ter ouvido falar de importação e exportação, tá? Importar, gente, é ir dentro. Importar é quando eu compro o produto de um país para o meu. Por exemplo, se eu comprar um produto da China, eu estou importando. Se eu vender um produto para a China, eu estou exportando. Entendeu? Então, toda vez que você compra um celular da China, você está importando esse produto. Se você vender um produto para a China, você está exportando, como para qualquer outro país, ok? Então, importação é isso. Por isso que eles colocam aqui, ó, diminuição das importações, ou seja, das compras de produto, e aumento das importações. Quando um país exporta mais, geralmente se tende que ele aumenta as suas riquezas, mas tem um problema, ok? Diminuindo as riquezas aqui, você acaba vendendo para fora, então a população que está aqui vai ser penalizada. O que está acontecendo agora, por exemplo, com o arroz, o aumento do arroz. Por quê? Porque como houve a grande exportação, né, desse produto, da soja, que gera o óleo, do arroz, da carne, então está faltando aqui. E quando está faltando é aquela velha história da oferta e da demanda, né? Quando você tem muita procura, o produto aumenta. Quando você tem menos procura, o produto diminui. Ok? Bom, objetivo do mercantilismo. O mercantilismo tinha por objetivo fortalecer o Estado e enriquecer a burguesia. Só isso. Basta saber disso. Então era fortalecer o Estado e enriquecer os mais ricos. Ok? Através da exportação como forma de trazer riquezas para a burguesia. Ou seja, eles pegavam aqueles produtos, né? Geralmente produzido por grandes fazendeiros, ele acabava vendendo para fora. E a partir daí, adquiriu mais riquezas. E o metalismo? Acúmulo de moedas dentro do país, e isso era considerado um sinal de que o objetivo havia sido alcançado. Gente, quando fala em metalismo, é moeda. Nós já estamos falando aí de um pouco da entrada, né, do sistema capitalista, que é aquele baseado no comércio através da moeda, da grana. Bom, como é que se deu a decadência e fim do mercantilismo? Claro, é um sistema que faliu, né? Foi para o brejo, porque veio o capitalismo logo depois. Primeiro pelo iluminismo, já falar sobre isso também. E depois pela industrialização. Olha, iluminismo. Essa palavra iluminismo vem de iluminar. Ora, veja bem, nessa época do mercantilismo, as pessoas tinham pouco acesso à educação, acreditavam em tudo, sobretudo naquelas questões colocadas pela igreja. E aí, quando surgiu o iluminismo, através dos filósofos, eles começaram a questionar isso, acreditando que a população tinha que saber o que estava acontecendo. Então, isso acabou criando um problema para o mercantilismo, porque tudo era baseado no domínio das pessoas. E veio também a industrialização. Exatamente lá, a gente sabe disso, né? Com o período da entrada, né, da industrialização, que foi a mecanização da produção de produtos. Na época do mercantilismo, tudo era muito ainda arcaico, muito artesanal. E aí, com a introdução do sistema de industrialização, né, aí, beleza. Eu vou até dar uma dica. Se vocês tiverem tempo aí, vá lá no YouTube, baixa um filme chamado Tempos Modernos. É do Charlie Chaplin.
Gente, é um filme muito bom, que vai falar sobre a Revolução Industrial, mas vai falar sobre como uma pessoa pode ser dominada pelo mundo moderno. Então vá lá, assista. Primeira dica está dada, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, isso aqui, ó, quem está dizendo é aquele escritor que eu falei lá no início da aula, tá? Ok? Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, a existência do chamado escravo dentro do sistema mercantilista não é razão para aceitar a escravidão. Em qualquer circunstância, a escravidão é uma instituição desumanizante e deve ser condenada. O homem nasce livre até que alguém o escravize. Portanto, o próprio conceito está errado. O correto é escravizado e não escravo. Não há uma categoria de escravo natural, porém, esse conceito já está enraizado na literatura, tá? Esse conceito de escravo, não de escravizado. Uma pessoa, ele não é escravo, ele é escravizado, ok? Então, gente, olha, se a gente pensar no comércio intercontinental, a gente está falando sobre 3 continentes, ok? Gravem isso. O continente europeu, o continente africano e o continente americano. Beleza? Daí vai gerar um triângulo, que a gente vai já ver sobre isso. Aqui são imagens do período da escravidão nesse período mercantilista. Tá bom? Então, professor, mas por que são em preto e branco? Gente, pelo amor de Deus. Nós estamos falando aí, né, dos pouco mais do século XVIII, século XIX. Tem que lembrar que nessa época não tinha celular com essas câmeras avançadas que a gente tem hoje. Ok? Então são fotos que foram tiradas em preto e branco exatamente porque nessa época não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Tudo bem? Bom, você está vendo a foto que é a inspeção e venda de um escravo africano. Olha só. Gente, olha. Quando os escravos africanos chegavam, por exemplo, nos portos do Brasil, lá mesmo existiam comerciantes, geralmente grandes fazendeiros, que se interessavam em comprar aquele escravo. E ele analisava a mercadoria olhando sobretudo os dentes, tá? Por que os dentes? Porque na medida que ele olhava os dentes e percebia que os dentes eram perfeitos, então essa pessoa, esse escravo, né? Ele tinha uma saúde também perfeita. Ele não era um doente. Era assim que funcionava. Aí ele olhava as mãos, via se as mãos eram grandes ou eram pequenas, porque para ter capacidade para trabalhar lá na roça, ok? Carregando peso. Então, era feita uma análise. Igual como você vai no mercado e analisa uma mercadoria. Você já deve ter ido, por exemplo, no mercado ali do Disseu, ou no mercado onde vende mercadoria, e de repente você começa a analisar, vai comprar uma banana, aí aperta a banana, vê se ela está madura, se ela não está. Mesma coisa era feita assim, ok? Era analisado os escravos, pessoas, para que pudessem ser vendidos. O comércio de escravos no Atlântico, o comércio transatlântico de escravos, também chamado de tráfico negreiro, ocorreu em todo o Oceano Atlântico entre os séculos XVI e XIX. Olha só, ok? E aqui, por que eu falei que era um comércio triangular? Olha aqui, comércio triangular de escravos, porque eles aqui envolvia a Europa, a África e a América. Então, ele saía da África, vinha para a América. Da América ele podia vir para a Europa. Da Europa ele podia fazer esse círculo, esse triângulo aqui, ó. Beleza? Por isso que a gente chama de comércio triangular de escravos. A grande maioria dos escravos que foram levados para o Novo Mundo, a maior parte pela rota de comércio triangular. Então era feito esse triângulo aí, ó. Saía da África, ia para a Europa. Da Europa vinha para a América. Depois da América poderia voltar novamente para a Europa. E assim era feito esse comércio triangular. Tudo bem? Bom, principais regiões de comércio escravos na África entre os séculos XV e XIX. Olha só. Esses escravos vinham de onde? Tudo da África. Senegâmbia, Serra Leone, Oeste Corte, Cor de Corte e assim, ó, todas as cidades onde eles eram retirados à força. Olha, você tem que lembrar
que escravos nessa época eram pegos à força, tirados das suas famílias na África, ok? Ali eram jogados dentro de porões de navios, vinham de lá para cá, né, da África para a Europa ou da África para a América, em más condições. Geralmente, grande parte desses escravos acabavam morrendo pelas condições como eles eram transportados. Eles eram transportados em porões, não tinham condições, alguns se feriam, ali eles adquiriam doenças e acabavam a grande parte morrendo. Era assim, e uma outra grande parte chegava nos portos doentes. Era assim que funcionava. Eles não eram pessoas, eles eram bichos, eram propriedades. E como propriedade não tinham direitos, ok? Esse era o comércio de escravos no sistema mercantilista. Bom, aqui nós temos um mercado de escravos no Recife, aqui no Brasil. O Recife, gente, cidade de Recife, em Pernambuco, foi um dos grandes centros de comercialização de escravos. Por quê? Porque você sabe que o Oceano Atlântico passa ali, tem os portos. As cidades onde tinham chamados portos eram exatamente as cidades onde se desenvolveu o grande comércio de escravos no sistema mercantilista. O mercado de escravos no Recife, pelo desenhista alemão Zacarias Wagner. Isso é uma imagem, claro, né? Uma pintura, entre 1637 e 1644. Pernambuco foi o berço da escravidão indígena e africana no Brasil. Bom, professor Jota, mas indígena? Sim. Lembrar que quando esses caras chegavam aqui, aqui já existiam o quê? Nativos. Ok, já existiam pessoas morando, que foram chamados, apelidados de indígenas. Eu prefiro chamar de nativos. Esses nativos são os verdadeiros herdeiros e proprietários do Brasil. Nós que chegamos depois, porque vocês aí são herdeiros, né, desses colonizadores, nós é que somos invasores. É isso aí mesmo. Bom, Piauí. Vamos para cá agora, ver um pouquinho, tá? A gente vai ver já Piauí. Mas olha para cá, para essa imagem. Gente, olha, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Certo? Isso é uma imagem real, foi tirada essa foto, de um mercado, um local onde vendia escravos. Isso lá em Atlanta, nos Estados Unidos, em 1864. A gente sabe, claro, que os Estados Unidos, né, foi um dos grandes celeiros de escravidão, certo? E aqui, ó, os grandes proprietários de terras, fazendeiros, iam nesse local e aqui ele comercializava escravos. Muitas vezes, escravos que nem tinham chegado ainda nos Estados Unidos, eles vinham de outros locais. De onde? Da África, ok? Então, eram comercializados, ele ia lá, pagava, quando chegava o dono só ia lá e pegava esse escravo e levava para a sua fazenda. Bom, e o capitalismo? Tá? Falamos sobre o sistema mercantilista. Mercantilismo entrou em decadência e aí surgiu o que? O sistema capitalista. E esse sistema capitalista o que é? Bom, capitalismo é um sistema econômico e social a exemplo do mercantilista. A diferença é que ele é baseado na propriedade privada e na acumulação de capital, ou seja, dinheiro, ok? Acumulação de capital, dinheiro. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Vamos pescando e o capitalista, né, pega o que ele pescou. É assim que funciona. Bom, então, se a gente for pensar, até o momento da integração ao sistema capitalista no século XVIII, o comércio intercontinental em que estava inserida a África restringia-se ao tráfico de escravos. Porém, após esse século, depois do sistema mercantilista, a situação alterou-se, pois houve a produção de outras mercadorias para serem comercializadas. Olha, gente, ó, vamos prestar atenção aqui, veja bem. O sistema mercantilista ele teve como uma das maiores comercializações de escravos negros vindo da África. Só que esse sistema entrou em decadência. Isso é geralmente o que acontece no sistema econômico.
né, ele acaba entrando em decadência até porque ele vai sendo minado por outras formas, digamos assim, mais modernas de comercialização. No caso aqui, o sistema capitalista, que ainda hoje perdura na grande parte dos países do mundo inteiro. Então, se você pensar, houve a decadência porque houve a abolição do tráfico negreiro, né, do tráfico de escravos, e aí eles tinham que encontrar uma outra forma. E qual foi a outra forma? A introdução desses países no sistema capitalista. Então, houve a comercialização desses produtos, agora novos produtos. Naquela época eram escravos, agora você tem a soja, você tem o trigo, você tem as necessidades imediatas, como, por exemplo, tecidos, o comércio de especiarias, que vigorou muito na Índia. Então você tem uma série de produtos que agora entraram para essa comercialização que precisa de um novo modelo. E esse modelo qual é? O sistema capitalista. Então olha só, se a gente for pensar aqui, ó, esse sistema capitalista é exatamente o sistema que ainda vigora nesses grandes países, inclusive aqui no Brasil, em que o capital, o dinheiro, é que comanda as ações da economia. Quer ver um exemplo prático? Agora na pandemia, o governo federal, ele introduziu o que a gente chama, né, de auxílio emergencial, ou seja, aquela ajuda financeira no valor de R$600, que muita gente recebeu, foram mais de 25 milhões de pessoas que receberam esse benefício, inclusive aqueles que recebem Bolsa Família, como uma boa parte das famílias de vocês que estão aí. Então eles receberam. O que foi que aconteceu? Esse auxílio emergencial é um capital, é dinheiro. Ele acabou fazendo com que essas famílias que não tinham condições de se sustentar, eles acabassem tendo condições, a partir desse valor que eles receberam, certo? Para poder bancar o seu feijão, o seu frango, a sua carne. Então, isso, de certa forma, está dentro do sistema capitalista. Ou seja, esse dinheiro que essas pessoas receberam é um capital que foi direcionado, ok? Para favorecer com que essas pessoas pudessem sobreviver. Porque boa parte delas, a gente sabe disso, que devido à pandemia, muita gente perdeu o emprego. Por quê? Gente, é uma questão simples. Olha, basta entender o seguinte. Você tem um comércio. Se você não tiver pessoas que comprem o seu produto, o seu comércio vai fechar. Porque as mercadorias que você tem lá para vender vão encalhar. Elas têm um prazo de validade, então elas vão encalhar. O que vai acontecer? Você não vai obter lucro, você não vai obter capital, dinheiro. Ok? Então, se você fechar, né, a quitanda do seu Raimundo fechou. O Júnior, que trabalhava com ele, que era aquele cara lá que estava sempre atendendo as pessoas, o seu Raimundo, dono da quitanda, não vai ter como pagar o Júnior. Então vai ter que demiti-lo. Então o Júnior vai voltar para sua casa, sem emprego e sem como alimentar a sua família. Aí o Júnior acabou recebendo auxílio emergencial para poder sustentar a sua família. É assim que funciona. No sistema capitalista é assim. O que gera lucro é o capital. E o acúmulo de capital, ou seja, quem tem mais dinheiro, é aquele que geralmente que manda, é aquele que tem o poder. É assim que funciona. Beleza? Bom, vamos para o nosso desafio de hoje? O nosso desafio de hoje, gente, é também uma pesquisa simples. Você vai pesquisar na internet procurando responder a seguinte pergunta. Quais as causas que levaram ao comércio intercontinental de escravos no mundo? Só isso. Quais as causas que levaram ao comércio intercontinental de escravos no mundo? Bota lá na barrinha do Google, pesquisa lá, anota no caderno, vai aparecer uma porrada de coisa lá que você vai pesquisar, geralmente os primeiros são os mais importantes. Coloca lá, copia no caderno, dá uma lidazinha antes para saber, bota lá para o seu professor corrigir. Tudo bem? Bota lá no MOB. Beleza? Deu para entender direitinho? Mercantilismo, capitalismo, qualquer coisa. Assistam lá o vídeo que eu falei, o vídeo não, o filme, Tempos Modernos, que você vai entender melhor como é que se deu a Revolução Industrial. Tudo bem? Gente, prazerzão estar com vocês, foi muito bom. A gente pode se ver aí qualquer dia, tá? Acredito que o professor Pinheiro deva voltar. E se cuidem. Abração, tchau, tchau.